Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, capítulo 7 ao capítulo 9. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O povo escolhido por Deus, que coisa maravilhosa, não é? Lembrando que Deuteronômio é uma recapitulação de todos os textos que nós já lemos até agora. Estamos no nosso quinto livro da Bíblia e é possível sim ler a Bíblia em um ano. E eu já quero pedir para você deixar aquele like aqui, né? Deixa também eh, a sua inscrição. Se você já é inscrito, convide outros a se inscrever, ativa o sininho aí para você receber as notificações dos vídeos e compartilhe esse vídeo, nos ajude aí a propagar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra, cumprindo o ID do Senhor Jesus. Vamos fazer um povo voltar à leitura bíblica. Muitas pessoas leem a Bíblia somente na igreja. Não, a Bíblia deve ser lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, ou seja, ela deve fazer parte da minha rotina, do meu dia a dia, né? Ela é o meu manual, é aqui que eu vou saber a vontade de Deus para minha vida, é aqui que eu vou descobrir, né, como é bom ter um relacionamento com Deus. Isso me ativa, me impulsiona todos os dias. E mesmo com a minha voz um pouco rouca, eu estou aqui, né? Para não deixar você desanimar nessa trajetória. Vamos juntos, não dá para viver aqui sem termos esse tempo de priorizar a palavra de Deus, né? E sem maiores delongas, vamos continuar aqui a nossa leitura que hoje se inicia no capítulo 7. Moisés disse ao povo: O Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem. Lembrando que Moisés não vai entrar. Deus já tinha dito a ele, né? Entre na terra e que vão possuir, ele mesmo expulsará o povo que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que você. São eles os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus. O Senhor entregará esses povos nas vossas mãos e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não faça nenhum acordo de paz com eles. É isso mesmo. Nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem seus filhos e nem suas filhas. Pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem aos deuses deles. Olha Deus alertando o perigo aqui, né? Portanto, derrube os altares desses povos, quebre as colunas do deus Baal, cortem os postes do deus Acera, queime todas as imagens, pois vocês são um povo escolhido de Deus. Nosso Deus, entre todos os povos da terra, escolheu vocês para serem somente dele, né? E olha aqui, né? Nisso nós vemos que Deus ele tem ciúmes do seu povo. Deus quer que você seja totalmente dele, o teu coração esteja inclinado a amá-lo sobre todas as coisas, né? E muitas vezes nós queremos ter outros deuses, né? Outros altares na nossa vida, né? Mas Deus ele quer ocupar a posição de prioridade, ele quer estar no centro da nossa vida, nos ajudando no nosso dia a dia. Então, aqui ele expressa essa vontade ao povo. E aí nós vamos ver que depois disso o Senhor Deus os amou e os escolheu. Não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Olha só, se a gente já via um povo aqui numeroso, os inimigos que eles iam enfrentar eram mais numerosos que ele. Mas o Senhor amou o povo de Israel não porque eles eram numerosos, nem por causa da sua força, que os livrou do poder de Israel, o poder de Faraó, o rei do Egito.
onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembre-se que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança em contínua, a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedece os seus mandamentos. Olha que coisa mais linda, não é? E aqui nós vamos ver que ele relembra, né, as bênçãos dele que alcançaria as gerações futuras, mas também a desobediência geraria a maldição. Veja só. Porém, castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora para castigá-los e destruir. Obedeçam, pois, as leis e os seus mandamentos que hoje estou lhe dando a vocês e façam tudo o que eu vos mando. E aí a bênção para os obedientes. Essa bênção também foi lembrada em Levítico 26, do 3 ao 13. E aqui nós vamos ver, né, as bênçãos que também nós vamos relembrar ela lá em Deuteronômio 28, né? Então você está vendo que Deus, num só livro, vai falar disso 2 vezes. Se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor vosso Deus manterá a vossa aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas, azeitonas e muitas crias de gados e ovelhas. Deus lhes dará todas estas bênçãos da terra, e ele vai dar conforme o juramento que fez aos seus antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Terão todos os seus filhos e todos os seus animais terão crias. O Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade, nunca castigará com terríveis doenças com que castigou os egípcios. Como vocês bem sabem, pelo contrário, ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Acabem com todos os povos que o Senhor vosso Deus entregar na mão de vocês. Não tenha pena deles, nem o adorem aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Não fiquem pensando, esses povos são mais numerosos do que nós, como poderemos derrotá-los? Não tenham medo deles. Lembre-se daquilo que o Senhor nosso Deus fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembre-se das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram e não se esqueça do grande poder com que o Senhor os tirou da terra do Egito, pois o Senhor nosso Deus fará com que esses povos de quem vocês estão com medo, a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. E aí ele continua, o Senhor vai entregar os inimigos na mão de vocês e vai deixá-los tão apavorados que eles serão destruídos. Deus também entregará nas vossas mãos reis desses povos. Vocês os matarão e ninguém lembrará nem do nome deles. Nós já vimos ali em Números, né? Derrota de alguns reis famosos, né? Pois bem, não leve nenhum ídolo para dentro das suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois os ídolos é coisa amaldiçoada. Entendeu? Pois bem, capítulo 8, a terra a ser conquistada. Que coisa maravilhosa, não é? Tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos. E entrem, tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos seus antepassados. Lembre-se como o Senhor nosso Deus guiou vocês pelo deserto,
esses 40 anos. Olha só, Deus, lembre-se que o nosso Deus guiou vocês pelo deserto durante uma longa caminhada. Deus os humilhou e os colocou à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Olha que Deus nos coloca em prova, não é? Para ver a nossa fidelidade para com Ele. E aí nós vamos ver que durante esses 40 anos a roupa que vocês vestiam não ficou gasta. Os seus pés não ficaram inchados. Olha só. Fiquem sabendo que o Senhor vosso Deus corrige como o pai corrige o filho. Vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam ao Senhor seu Deus, pois Ele é que está levando vocês para uma terra boa, cheia de rios, ribeiros, fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo, cevada, uvas, romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm mina de cobre. Olha que Deus maravilhoso, né? Já dá até as dicas das extrações que eles podiam ter de minérios. Que coisa mais maravilhosa, né? Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão ao Senhor vosso Deus pela boa terra que lhes deu. E aí Deus vai avisar contra o orgulho. Veja só. Nunca se esqueçam do Senhor vosso Deus e de todos os seus mandamentos e leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra, vocês terão toda a comida que quiserem. Vocês ajuntarão mais prata, ouro, terão tudo de sobra. Que riqueza, não é? Pois bem, e aí então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem do Senhor vosso Deus, que os tirou da terra do Egito, da escravidão. Ele os levou por aqueles enormes perigos no deserto, cheios de cobras venenosas, escorpião, e onde não havia água. Mas no deserto, Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. E lhes deu de comer maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Sabe o que isso nos fala? Que Deus, ele não quer o sofrimento do povo. Deus, ele não quer, sabe, te mandar dificuldades, mas as dificuldades são necessárias na nossa trajetória. Então, quando vinha a dificuldade, logo eu pense, por que está vindo isso? O que Deus quer me ensinar? O que Deus vai me proporcionar através dessa dificuldade, desse desemprego, dessa doença, a qualquer que seja as interferências na sua vida? Deus tem um propósito. É isso mesmo, ele deixa claro isso aqui, né? E aí, no capítulo 9, no finalzinho do 8, ele vai já dar uma introdução do 9. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. E não obedecem ao Senhor vosso Deus. Se isso acontecer, então vocês morrerão, como vão morrer os povos que vou destruir na presença de vocês. Olha só. E aí ele vai falar no capítulo 9, né, que é o nosso último capítulo de hoje, sobre a desobediência. E Moisés vai dar esse recado ao povo. Escute, ó povo de Israel. Hoje vocês vão atravessar o Rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos, mais poderosos que vocês. As cidades deles são enormes. São protegidas por muralha que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra? Pois todos dizem, ninguém pode derrotar os Anaquins, mas fiquem certos
de que o Senhor nosso Deus vai hoje na frente de vocês como fogo que devora tudo, e ele devorará e destruirá os povos daquela terra. Nós vimos isso acontecer no livro de Números, não é? Até mesmo o rei gigante que tinha cama de ferro. É, ele mesmo, né? O último dos reis gigantes morreu. Então é isso que Deus está relembrando aqui, né, esses acontecimentos. Mas depois que o Senhor vosso Deus tiver expulsado os povos da presença de vocês, não fique pensando assim: Deus nos trouxe aqui, nos deu esta terra porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai explicar, expulsar esses povos da presença de vocês, porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desse povo que o Senhor vai expulsá-lo, e também porque o Senhor vosso Deus quer cumprir o que prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que o Senhor Deus fará tudo. É isso mesmo. Deus cumpre o que prometeu aos seus antepassados. Fiquem certos que Deus está lhe dando uma boa terra, não porque vocês sejam bons, pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueça que no deserto vocês provocaram tanto a Deus que o Senhor ficou irado com vocês. Depois que saíram do Egito, até chegarem aqui, vocês se têm revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai, vocês provocaram a Deus. E aí eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, das quais estava escrita a aliança que fez com você. Fiquei ali no monte 40 dias, 40 noites. Durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu 2 placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito tudo o que tinha dito a vocês no meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as 2 placas da aliança. E ele me disse: desça logo daqui e volte para onde o povo está, o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é povo teimoso, portanto não procure me impedir, pois vou destruí-lo. Lembra desse episódio? O bezerro de ouro que Arão fez, né? Com os brincos, pulseira, braceletes que o mesmo povo trouxe a ele. E o pior, né? Tome, aí está o Deus que tirou vocês do Egito. Gente, eu fico inconformada todas as vezes que eu leio esta passagem, mas é um alerta. Como esquecemos fácil do Deus que é Deus Todo-Poderoso, né? E aí nós vamos ver que depois que ajoelhei diante de Deus, o Senhor, fiquei ali 40 dias, 40 noites com o rosto encostado no chão, como havia feito antes, não comi, não bebi. Por quê? Moisés teve que ir de novo buscar as tábuas da lei que ele quebrou quando ele viu, né, aquilo que o povo tinha feito, o bezerro de ouro. E e aí ele fala, né? Eu estava com medo da ira e do furor do nosso Deus. Ele estava irado. Pensava eu que iria ele destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso, orei também em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de metal, aqueles objetos nojentos que vocês tinham feito, e o joguei no fogo. Depois quebrei em pedaços, moí até virar pó e atirei o pó no ribeiro que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor em Taberna de Massá e em Quiriate-Atavá, e também provocaram em Quedes Barneia, quando ele mandou que tomassem posse da terra que lhe havia dado.
vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele, desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que eu vos conheci, vocês também foram rebeldes contra o Senhor. E aí Moisés ora, vai orar em favor do povo, né? Por conta dessa rebeldia. 40 dias, 40 noites fiquei ajoelhado com o rosto encostado no chão, na presença de Deus, né? Eu te peço que não destrua esse povo, o teu povo escolhido, com a tua força, com o teu poder, livraste eles do Egito. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não dê atenção à teimosia, à maldade e o pecado deste povo, né? Então aqui nós vemos Moisés reprisando toda a intercessão que ele fez, mas eles são o teu povo, independente disso, Deus, o teu povo escolhido, que tirastes do Egito com sua força, com tua mão forte e com o teu grande poder. Que coisa maravilhosa, não é? Amanhã nós continuaremos no capítulo 10. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.